Saiu o lucro do Bradesco, acho que essa manhã, acho que acabou de sair. Olha o lucro do Bradesco, olha que loucura. No trimestre, não é no ano passado, não. Trimestre, 3 meses. Trimestre. Dos 3 últimos meses do ano passado, já descontando, o que o Bradesco fez na malandragem? Pegou o seguinte, olha só, eu tinha 4,9 bilhões emprestado para a Americana. Vou considerar que eu vou perder tudo. Chama provisão. Provisão quer dizer, eu estou prevendo aqui que eu vou perder tudo que eu emprestei para as Americanas. Então, tira do meu lucro 5 bi. Você nunca perde tudo. Você sempre recupera um pedaço, pode até vir a recuperar tudo. Ainda mais banco, né? Mas por que ele põe que vai perder 4,9 bi? Porque quando ele põe que vai perder 4,9 bi, isso impacta o lucro dele, abaixa o lucro dele nesse valor e ele não paga o imposto. Então já está usando o prejuízo das Americanas que não teve ainda para pagar menos imposto. É a malandragem eles chamam de planejamento tributário, que é um nome chique para caramba, planejamento tributário. Então vou considerar que perdi tudo para as Americanas, que eu seguro a onda aqui do meu imposto. Em vez de ter que pagar imposto em cima de mais de 6 bilhões de reais, eu pago imposto só em cima de 1,6. Agora, só é brincadeira, né? Porque imagina que no trimestre o banco teve um lucro bilionário, considerando que vai perder, que ele está dizendo, para pagar menos imposto, quase 5 bilhões de reais. Vive, é por isso que não tem jeito. Dinheiro é uma coisa finita. Dinheiro não é infinito, não é um conceito abstrato. Dinheiro é uma quantidade ali, tem uma quantidade de moeda que a gente tem. Você imagina que se tem um cara que não produz absolutamente nada, no momento de país onde as pessoas estão passando fome, que tem, depois de provisionar 5 bi de prejuízo, tem no trimestre um resultado que tiraram da minha tela agora, que eu não lembro quanto que acho que era 1,6 bi. 1,6 bi. O pessoal está querendo me boicotar só porque é meu aniversário amanhã. De 1,6 bi. Você imagina como é que esse país vai dar certo, gente? Ou a gente enfrenta o sistema financeiro, ou não tem jeito. E aí tem o seguinte, os caras lucraram 1,6 bi. Quando você põe isso aqui de volta, né, vamos arredondar aqui, 6 bi no trimestre, 6 bilhões no trimestre. Em 3 meses. 3 meses. No Brasil, hoje em dia, com essa taxa de juros, você ganha mais de 1% ao mês sem fazer nada. Mais de 1% ao mês sem fazer nada. 6 bi, 10% de 6 bi seria 600 milhões, não é isso? 1%, 60 milhões. Então, você está falando o seguinte, ele ganhou esse lucro no trimestre e agora é o seguinte, todo mês, sem fazer absolutamente nada, só com a taxa de juros que está aí, ele vai ter um lucro de 60 milhões. É o lucro que é os juros em cima do lucro. Do trimestre, de 3 meses. Cara, põe uma empresa que fabrica alguma coisa, põe uma empresa que faz, aqui ó, cadeira, põe uma empresa que faz caneca, põe uma empresa que, enfim, presta serviço de limpeza, põe uma empresa que fabrica lâmpada, para lucrar 60 milhões no ano. Você vai ver que você vai ter que, meu irmão, ter uma empresa gigante, ter um monte de operação, ter um monte de coisa acontecendo. E vai ser difícil lucrar 60 milhões no ano. São pouquíssimas as empresas que lucram 60 milhões no ano. O cara aplicando o lucro do trimestre ganha isso por mês. Aplicando o lucro do trimestre ganha isso por mês. No final do ano, esse lucro que ele tem, eu já estou botando de volta a provisão, né? O lucro que ele tem no trimestre, no final do ano, dá um lucro a mais, só de juros, de mais de 600 milhões de reais, de mais ou menos 800 milhões de reais nessa taxa de juros que a gente está hoje. Quase 1 bi de reais de juros que ele ganha sem fazer nada sobre o lucro do trimestre. Não tem como. Não tem solução. Ou a gente enfrenta o sistema financeiro, ou a gente diz que isso tudo é um absurdo, ou a gente diz que está errado. Ou senão, meu irmão, a matemática não deixa a gente sair dessa condição de país. Aí vai ficar lá o Pacheco dando a firulada dele, o Lira dando a firulada dele, entendeu? O Armínio, o Amoedo dizendo que, pô, não, vocês têm que ver
e não sei o que, vocês têm que ter uma aula de economia, os que estão assessorando ali o presidente Lula, porque é a turma que se dá bem com isso. Tu acha que a Armínia Moeda, etc., está de qual lado, meu irmão? Está no lado do BBDC4, que é o Código da Ação do Bradesco, ou está do outro lado? A vida inteira. Então tem que falar. Tem uma linha que divide, meu irmão. Quem está se dando bem e quem está bancando o que está se dando bem. 99,9% do Brasil está bancando quem está se dando bem, só que a galera não sabe fazer as contas, porque isso é escondido mesmo, para ninguém saber fazer essa conta. A gente faz aqui e mostra o absurdo que é. Tudo absurdo. Bradesco é absurdo, loja Americanas é absurdo. A única coincidência que todos eles têm é que os donos são tudo bilionários, né? E continuam bilionários mesmo depois de quebrar.